Olá, pessoal. Estamos de volta para mais uma da série de entrevistas que estamos fazendo com os pré-candidatos e candidatos a vereador do Rio de Janeiro. Por que essa diferença? Pré-candidato é aquele que ainda não houve a convenção partidária confirmando que ele é candidato. Candidato só após a convenção partidária. Lembrando que a legislação eleitoral só permite que ele peça voto após algum 17 de agosto, 15 de agosto. Mas a gente começou a série de entrevistas antes, porque senão não conseguiríamos entrevistar um número razoável de candidatos e pré-candidatos para ajudar na democracia e ajudar a escolha do cidadão carioca a escolher um bom nome para representá-lo no Palácio Pedro Ernesto ou Edifício Serrador, não sei qual será em 2025. Hoje estamos com o Dr. Edmilson Migowski, pré-candidato pelo Progressistas, que tem como pré-candidato a prefeito o Marcelo Queiroz. Tudo bem, Migowski? É, isso aí, Migovski, é isso aí, Quintino. Um prazer estar aqui falando com você. Esse é um tema muito interessante. A minha praia de dar entrevista é muito mais sempre uma entrevista muito técnica, né? Eu sou professor da UFRJ, Isso, onde eu eu me esqueci, formei. eu esqueci o currículo. Não, Dr. Edmilson Migowski, ele é médico, professor da Universidade Federal, que passou um currículo imenso. não, mas assim, Foi até diretor de Relações Externas da UFRJ, né? Assim, fui é, diretor do Hospital de Pediatria, fui presidente do Vital Brasil. 40 anos nessa praia, né? De médico e professor, há mais de 30 anos. E professor executivo, né? sim, eu sempre fui ligado à Universidade Federal do Rio de Janeiro, fui do Corpo de Bombeiros também há muitos anos, sou da reserva hoje, oficial médico da reserva do Corpo de Bombeiros, e então tem esse olhar da saúde, da educação e da segurança. Então eu falei, caramba, mesmo tendo esse olhar de diferentes experiências profissionais que eu tive ao longo de 4 décadas de formado, eu acho que dá para fazer mais alguma coisa e esse currículo, que é um currículo, né, com residência, mestrado, doutorado, MBA, que é um currículo rico, quando você compara com a população brasileira, mesmo comparando com os médicos, não vem sendo suficiente para você fazer com que determinadas condutas, até mesmo condutas médicas, prevaleçam, porque a gente enfrentou recentemente questões políticas intervindo de uma forma absurda na prática médica. E aí foi quando eu senti a necessidade de sair da minha zona de conforto, né? E tentar essa, essa nova função, atribuição, porque a nossa vida é toda ela pautada com a questão política, mas às vezes você ter um pouco mais de poder pode ser decisivo como uma ferramenta promotora de saúde, que é o que eu quero fazer. Eu acho que vai destacar aqui no seu currículo duas questões antes de entrar nas perguntas, e você falar um pouquinho delas. Que você, em 2012, você era diretor do Instituto de Pediatria da UFRJ e disparatou uma empresa que fraudava a licitação. É. E falar também que você pegou o Instituto Vital Brasil numa pior crise do Estado, com dívidas superiores a 50 milhões, e equilibrou as contas. Quer dizer, é um currículo aí que merece. Isso. Na verdade, eu peguei devendo 50 milhões e devolvi devendo 20, paguei 30 milhões. Ao longo de menos de 3 anos, consegui manter a produção do Vital Brasil com soro antiofídico, com soro para picada de cobra, escorpião, aranha, a gente conseguiu manter. E, assim, não é fácil, então eu tenho essa experiência como gestor, tenho uma experiência de atendimento, né? De rua, como foi na época do Corpo de Bombeiros. Chefiei uma rotina de uma emergência na pediatria da UFRJ, dirigi o Hospital de Pediatria da UFRJ por 2 mandatos. Eu também ampliei bastante serviços de pediatria, chefiei muito tempo a pós-graduação em infectologia pediátrica. Então, eu tenho esse olhar da saúde, da educação, da segurança e, cara, eu acho que eu estou credenciado a disputar, né, uma posição, porque assim, eu acho que eu posso fazer a diferença em relação a Câmara dos Vereadores pela meu currículo e pelo histórico de já ter dirigido instituições públicas, leia-se, Instituto de Pediatria do UFRJ, o Instituto de Vital Brasil, já fui chefe da Vigilância Sanitária do Estado do Rio de Janeiro, e no meu caminho, né, se você pesquisar e localizar meu nome nas páginas policiais,
eu nunca vou estar lá como réu, e sim como aquela pessoa que está perseguindo e fazendo com que determinados crimes, como, por exemplo, a falsificação de drogas, de medicamentos, se tornasse um crime hediondo. Isso no final dos anos 90, né, em 97, 98, tornou-se um crime hediondo, em parte inspirado nas ações que a gente tomou naquela época, né, que já perseguia, né, as pessoas que vinham cometendo fraudes e desvio de medicamento. E aí até teve uma coisa curiosa, que eu tenho um canal no YouTube, não sei se você viu, quase 500 mil de inscritos no meu canal. E aí, na época dessa enchente no Rio Grande do Sul, eu falei, olha, vou fazer um vídeo solidário e todo e qualquer recurso que esse vídeo arrecadar, eu vou fazer um print aqui, vou mostrar quanto foi que arrecadou e vou destinar integralmente para alguma ação social no Rio Grande do Sul. Nisso vira um determinado cidadão, que já me conhece seguramente há mais de uma década, e falou assim: ah, Migoff, eu sei que você vai fazer, vai levar esse dinheiro para lá, mas você está querendo ter um ganho político. Você está querendo ganhar para poder fazer sua propaganda política. E eu falei assim, "Ô, meu caro, eu acho que eu vou não só... É claro que isso vai ter uma repercussão política grande, mas você me deu uma ideia muito boa que eu vou mandar para o Guinness Book como eu sendo o autor da maior pré-campanha que os políticos já viveram. Eu estou em pré-campanha há 40 anos. Então, se você for ver o meu currículo, no Vital Brasil eu fiz a diferença, fui nomeado, né, fui agraciado com título de cidadão niteroense por conta das coisas que eu fiz. Eu ganhei naquela época o destaque na ciência pelo jornal o Globo, na cidade de Niterói. Eu fiz a diferença, né? Ganhei medalha Tiradentes, ganhei medalha Pedro Ernesto. Isso não foi ontem, tem décadas, né? E aí as pessoas ficam dizendo que você atua de um jeito assim porque você é pré-candidato. E quando teve aquela enchente lá em volta em Nova Friburgo, Petrópolis, Teresópolis, em 2011, eu enchi um ônibus de voluntários, estudantes de medicina, residentes, e fui chefiando, né, pagando do meu próprio bolso as ações. Levei um caminhão cheio de um caminhão cheio de alimentos para lá. Então, foi um caminhão da universidade, com o ônibus da universidade, liderado por mim, isso em 2011. Então, assim, estou há 13 anos em pré-campanha, né? Quer dizer, então, as pessoas acham que porque você está fazendo alguma coisa agora, como é comum as pessoas se valerem de determinadas ações para dizerem que são boazinhas, eu convido as pessoas a entrar no meu currículo e ver. Quantas vezes eu fui professor homenageado na UFRJ, quando estava na sala de aula, eu fui homenageado todo semestre, né? Então, eu acho que eu tenho o meu valor e a minha história que me permite pleitear um espaço como esse. Eu imagino quando alguém é pré-candidato, é porque acredite que represente melhor, de melhor forma, os que estão hoje. E hoje a Câmara tem médicos, né? Você tem o Paulo Pinheiro, que luta pelo tema medicina, especialmente pública, há muitos anos. Tem Sim, para o doutor Marcos Paulo, doutor Gilberto, doutor João Ricardo. São os que eu lembro, assim, de cabeça agora. Carlos Eduardo Matos. Tem o doutor Carlos Eduardo, é verdade. Então você tem vários médicos ali. É, por que você, e com esse currículo, né, você decide lançar essa pré-candidatura agora, em 2024? Essa pergunta é muito boa. Tem, inclusive, alguns que foram presos, acusados de terem violentado crianças também, né? Terem matado crianças. Esse eu não quis mencionar, não quis lembrar do nome É. dele. Mas nem eu também não quero lembrar, porque, inclusive, já não é mais médico. Ainda bem. Antes tarde do que nunca. Mas, assim, o que acontece? Esse talvez seja um dos principais motivos, porque, assim, eu não me sinto representado, não desmerecendo os colegas que estão lá dentro, assim, eu não vejo, por exemplo, a Secretaria Municipal de Saúde fazer jus ao nome, né? Como sendo a Secretaria de Saúde, a Secretaria de Doença. Eu vejo poucas ações na área de medicina preventiva. Eu não vejo ninguém comentar, o que eu sempre comento, que é a medicina do estilo de vida, que é uma proposta de Harvard de 2004, já tem 20 anos, que sugere que as pessoas queiram ter mais saúde têm que dormir bem, comer bem, atividade física, gerenciar estresse, bons relacionamentos, não abusar de drogas, lícitas ou não. E o sétimo pilar, que eu usei como
sendo cidadão nascido e criado em Realengo, né? Assim, eu até brinco, eu fui vividão de Realengo, eu ousei criticar Harvard, que não bota na medicina do estilo de vida o pilar saúde oral, que é fundamental e que é frequentemente negligenciado. Então, se realmente quiser promover saúde, fazer com que o cidadão carioca tenha mais saúde, minimizando dor, sofrimento, sequelas, internações e mortes, eu preciso obrigatoriamente trabalhar na prevenção e na promoção de saúde, ensinar a pessoa a ter saúde. Eu não tenho nenhum receio de errar que, para mim, o principal problema de saúde da população do Rio de Janeiro, do Brasil e talvez do mundo, seja uma falta de educação em saúde. As pessoas adoecem porque ignoram como promover saúde. Né? Então, assim, o que eu quero é passar isso para o cidadão, e eu não vejo essa pegada da medicina integrativa, essa pegada da medicina preventiva, é passear hoje pela nossa Câmara dos Vereadores do município do Rio de Janeiro e de outras câmaras municipais. Eu não vejo isso. Então, assim, eu acho que está na hora de eu chegar e entrar. Não desmerecendo novamente os colegas que lá estão, eu acho que eu vou fazer a diferença, como fiz a diferença no Vital Brasil, como fiz a diferença quando passei pela vigilância sanitária, que eu peguei a vigilância sanitária do Estado do Rio de Janeiro como sendo a pior vigilância sanitária do Brasil, era a pior, a mais corrupta, e em menos de 2 anos eu tirei ela do fundo do poço e botei no topo. Inclusive, os nossos técnicos, que tinha técnicos muito bons, mas tinha ali uma outra maçã podre, que foi extirpado do grupo, isso em 97, e a Vigilância Sanitária do Rio de Janeiro começou a dar aula, junto com o Ministério da Saúde, na época, antes da Anvisa, a ensinar as outras vigilâncias como se trabalhava. Então, assim, eu tenho essa vontade, essa criatividade, essa transparência para transformar todo e qualquer lugar por onde eu passei. Te dou outro exemplo. No Instituto de Pediatria da UFRJ, nós concluímos obras que estavam paradas há tempos, fizemos prédios anexos, como, por exemplo, Mocherifado, Farmácia Nova, tudo dentro de muita dificuldade que a gestão pública impõe, mas eu fui me articulando, buscando recurso para que a gente pudesse concretizar. Eu ampliei o atendimento do Instituto de Pediatria, ampliei a área de atendimento, porque tinham áreas fechadas, né? Prédio fechado, cheio de rato, barata e lacraia, que fui lá e botei a mão e a gente conseguiu resolver. O esgoto do Hospital de Pediatria, que já tinha mais de 60 anos quando eu comecei, o esgoto era jogado in natura na Baía de Guanabara. Aí fui lá, eu fiz a obra de esgoto. E aí até algumas pessoas que faziam oposição a mim, falaram assim, o Migov está mexendo no esgoto, é um diretor, desculpe, com licença da má palavra, é um diretor de merda. Eu falei, porra. Aí depois a fachada era horrorosa, não se via tinta, a estrutura de vergalhão exposta, corroendo, porque fica à beira da Baía de Guanabara, correndo, a gente foi fazer, fez a fachada, o Migov ficou um diretor de fachada. Então assim vai, eles vão falando mal, a gente vai fazendo as coisas. E por onde eu passei, eu não deixei rabo preso, não tem conta, não tem nenhum problema. E dentro do Instituto de Pediatria, na história que o Instituto de Pediatria tem, eu fui, talvez, acho que o único diretor que, em 70 anos de existência do Instituto de Pediatria, conseguiu mandar um servidor embora por desvio de recursos, por roubo na instituição. Mandei ele para fora. Fizemos um PAD, entreguei ele na Polícia Federal, isso anos assim. Né? Então, eu acho que eu vou fazer a diferença. Se outros vereadores se outros vereadores tiverem essa minha trajetória, eles merecem ser eleitos, como eu acho que eu mereço também. Né? Então, assim, já fui ameaçado de morte, mas nunca ninguém andou sabendo. Já fui na Polícia Federal pedir garantia de vida, foi até interessante que a pessoa dizia assim, você quer garantia de vida? Eu falei, pô, garantia de vida? Quando eu entreguei o esquema de corrupção que tinha na licitação pública, eu falei, pô, quem não quer garantia de vida? Né? Eu quero garantia de vida. Então, senta aí que eu vou te explicar como é que é a garantia de vida. Isso foi hilário. Que aí ele falou assim, olha, primeiro você tem que se mudar para Brasília, mudar a identidade, mudar o nome, vai ficar escondido um tempo, depois você vai ser levado para outro lugar, vai ter que perder toda a tua conexão. Eu falei, pô, peraí, então eu vou ter que morrer em vida, né? O Edmilson Migovski morre e assume um novo nome. É isso mesmo. Você quer? Eu falei, não, assim, não quero. Mas aí ele falou assim, não, mas eu tenho uma alternativa para isso. Eu falei, opa, tem alternativa para isso? Tenho. Aí foi lá dentro,
foi lá, pegou um colete à prova de bala, escrito Polícia Federal atrás, e trouxe com isso, está aqui, Migovski, a tua garantia de vida. Eu falei, isso é brincadeira. Era o colete escrito Polícia Federal atrás, e quando eu fui ver, estava com a validade vencida, porque eu não sabia, mas o colete de prova de bala, pelo menos esse, tinha uma certa validade. Eu falei, tá louco, eu vou botar o colete de prova de bala e vou fazer o quê com isso? E nisso, o vice-diretor do hospital também estava na mesma situação que eu, obviamente, mais no alvo das atenções do que ele, porque eu era o diretor do hospital, e ele era bem mais alto que eu, até aí nenhuma novidade ser mais alto que eu sou homem de baixa estatura, médio para baixa estatura, e ele era grandão e gordo. E aí, quando ele botou o colete à prova de bala, parecia uma mini blusa de. Coitado, ele estava totalmente exposto, porque a barriga ficava de fora, o peito ficava de fora, porque não conseguia fechar o tal do colete, que era a garantia de vida que nós recebemos da Polícia Federal na ocasião. Né? Então, eu tenho história para contar. Gente, nossa, pô, se eu desse pra fazer entrevista de 5 horas, né? Mas essa proposta ser uma que é um programa de saúde nas escolas, né? Hoje acho que não tem, né? O currículo é bem Eu básico. fiz O um que que você projeto. imagina? Eu fiz um projeto, assim, como eu digo para você que o principal problema da população brasileira é a falta de educação para a saúde, a minha ideia é levar para a escola, é, numa linguagem simples, né, em português, não medicinês, que as crianças consigam captar e falar, dar essa informação de uma boa nutrição, de uma boa noite de sono, de não abusar de drogas, da importância da atividade física, ou seja, trabalhar em cima dos pilares da medicina do estilo de vida, porque eu sou pediatra de formação e vejo quando a criança é orientada e se tiver um pai minimamente acessível, essa criança é capaz de influenciar esse pai, né? Nos hábitos alimentares, atividade física, e assim por diante. E a ideia também seria capacitar aqueles profissionais de educação, não é torná-los médicos, mas é fazer com que eles tenham uma visão um pouco mais acurada para identificar determinados problemas, que eles sirvam de triagem, porque o que acontece hoje, se você pensar numa mãe que trabalha fora, sai de casa às 6 da manhã, 7 da manhã, volta às 8, 9 horas da noite, cansada, tem que fazer comida. Eu fico pensando qual é o horário que ela vai observar essa criança que esteja sendo abusada ou com desvio de comportamento. O horário que essa mãe fica com essa criança é um horário muito pequeno. E quem mais fica com uma criança em idade escolar é a professora. Duvido que uma mãe fique 4, 5 horas com uma criança como uma professora fica por dia. Né? A mãe até fica, mas a criança dormindo ou comendo, e nem sempre ela tem essa percepção. E a professora acaba percebendo que aquela criança não anda bem, anda dormindo em excesso, anda amuadinha, anda com mau rendimento. Eu lembro uma vez, eu como pediatra, no Instituto de Pediatria, fui atender uma criança e a criança pega o meu crachá, pega o crachá e, ao invés de ela olhar o crachá numa distância assim, ela pega o crachá e olha numa distância assim. Eu falei assim, essa criança é míope. A mãe, não, 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 é míope. Né? Ou seja, já é míope há um tempão, a própria professora não percebeu, aquela criança que vem, de repente, caindo o rendimento escolar por problema auditivo, por problema visual, e que ela vai ficar sendo marginalizada, a educação passa a ser o aprendizado passa a ser uma coisa muito chata, porque ela não consegue entender, acompanhar e copiar e nem ouvir, e acaba ficando atrás. Então, a ideia seria que a gente pudesse atuar de uma forma de detectar precocemente enfermidades mais comuns. E tem outro detalhe. Por exemplo, Quintino, eu sei que de 3 a 10% das crianças são hipertensas. A estatística fala isso. Numa escola de 1.000 alunos, tem que ter lá os 30 a 100 hipertensos. Eu não posso esperar a criança ter problema cardíaco, problema renal lá na frente, para descobrir ela é hipertensa, tem que detectar precocemente. Eu sei que 16% da população é diabética, então tem que detectar os pré-diabéticos para poder fazer uma abordagem preventiva. Eu sei que 12% é renal crônico, eu vou querer saber quem é o renal crônico para trabalhar na prevenção. Aí a minha ideia vai fazer o quê? Vai impactar lá na frente na redução da fila de hemodiálise, de transplante renal, de hospitais. A minha pegada é uma pegada farmacêutica. A parte dane-se nos farmacêuticos,
Porque, assim, o ideal é que, se você fizer uma abordagem precoce, você demanda menos medicamentos e serviços caros, isso não vai interessar muito para quem quer ganhar dinheiro com a doença. Eu quero ganhar dinheiro, eu quero fazer com que as pessoas ganhem dinheiro com promoção de saúde. Eu quero que abra muito mais academia e muito mais fábrica de tênis do que fábrica de medicamento. E, para isso, você tem que trabalhar na medicina do estilo de vida. Essa é a pegada. E aí eu digo para você, existe recurso para isso? Claro que sim. Existe ferramenta e tecnologia para isso? Claro que sim. O que existe é boa vontade, porque isso, inclusive, já apresentei para algumas pessoas, não vou falar aqui para não ficar expondo ninguém, e que havia recurso fazendo essa parceria com a universidade, que existe instrumento jurídico legal para isso, sem problema algum, mas que não foi adiante. Ela me pergunta por quê, mas assim, eu acho que falta boa vontade. E se eu estou insatisfeito com o que eu vejo no Rio de Janeiro em termos de educação e de saúde, esse problema que eu venho percebendo, você pode dizer que é o governo federal, que é o prefeito, que é o governador, mas começa por uma Câmara de Vereadores que permite que determinados projetos sigam adiante em detrimento de outros. Então, se você tem uma bancada mais bem preparada, mais voltada para a promoção de saúde, educação e segurança, você vai ter esse grupo como uma ferramenta de pressão para que o prefeito, seja ele qual for, ele siga um pouco a orientação desse grupo de pessoas que estão no legislativo carioca, né? E você falou de estilo de vida, está entre as propostas, e ainda falou da questão de orçamento. Ela poderia funcionar junto de uma clínica de família, por exemplo? Você enxerga isso? Porque precisa de espaço, né? E Total, local, e etc., onde total. eles possam ficar. O que eu vejo é não só a clínica da família ser mais estimulada, ter mais acesso, mas também estabelecer algo que é factível, algo que é custo efetivo e algo que é humanitário, mas não é para ser uma ferramenta exclusiva, mas é uma ferramenta de acesso, que é a telemedicina. Estava vendo recentemente o pessoal falando que na Maré, na Vila Cruzeiro, na Rocinha, que crianças tiveram dificuldade de ir para a escola por causa do tiroteio intenso, o atendimento nas clínicas foi suspenso. Tá, e quem está lá com uma crise hipertensiva? Quem está lá com uma amidalite? Quem está lá com uma gripe, com febre e mal-estar? Quando é que vai ser atendido? Essa pessoa que tem uma doença aguda, seja uma gripe, uma, uma amidalite, uma pneumonia, ela hoje ela não é atendida pela estratégia de saúde da família, porque lá é agendamento. Se ela for para o hospital, ela vai mofar e não vai ser atendida no hospital, porque o hospital é local onde eu vou atender tiro, esfaqueado, atropelado, coisas mais graves. A UPA é o local onde eu vou tratar de uma crise hipertensiva, de um problema de diabetes, de um acidente vascular cerebral ou de um infarto agudo do miocárdio. Tá, aí o cara com amidalite, ele faz o quê? Ele vai para a UPA, vai ser classificado como azul ou vermelho, vai ficar lá azul ou verde, desculpa, vai ficar lá 3, 4 horas sentado, falando mal à beça dos profissionais de saúde que lá estão, contaminando os outros com aquele quadro infeccioso, que geralmente é uma virose que vai contaminar as outras pessoas, e ele vai ser atendido de uma forma não humanitária. Se eu acesso esse paciente até por telemedicina, eu medico de imediato, posso mandar para ele até o medicamento para ele, se for o caso, ou fazer com que ele pegue a medicação perto da casa dele. Ele não vai contaminar ninguém, ele vai ser bem atendido de imediato. E eu vou fazer com que essa pessoa não agrave. Porque, assim, uma amidalite pode agravar, um quadro de gripe pode agravar, um quadro de dengue pode agravar. Agora, quando você medica de uma forma precoce, de uma forma imediata, você minimiza os problemas que advêm de um quadro infeccioso, que no início todo ele quase sempre é leve. Então, são essas coisas que você pode dar acesso. Aí você tem um atendimento mais humanitário, mais equânime, né? Porque
O cara que tem dinheiro, ele liga para o médico, que é amigo dele. O cara que é pobre, não. Ele vai ficar em casa lá, esperando o tiroteio passar, ou fazendo determinados condutos caseiros, que nem sempre vai ser eficaz. Então, essa a pegada que dá para fazer, né? Dá para você ofertar isso. Para você ter uma ideia, qual é o custo disso? Para uma rocinha, por exemplo, se você fosse pensar numa rocinha, um custo anual de uma telemedicina e teleodontologia para uma comunidade como Rocinha daria algo em torno de 3, 4 milhões de reais por ano. Se você botar na ponta do lápis, de repente, 3, 4 milhões de reais é o custo de um mês, um mês e meio, 2 de uma UPA. Para atender quantas pessoas? O número de pessoas que for lá. Quando você dá acesso à telemedicina, você vai, sim, dar uma qualidade de atendimento melhor. Até o ponto de, assim, eu, como médico, eu já tive situações de falar assim, olha, sinto muito, até gostaria de resolver isso por telefone, mas o teu quadro é grave. E se é uma saúde integrada, eu já preparo a UPA para receber aquele cidadão, que já foi triado por um médico, e já chega direto para o atendimento. Um infarto, um acidente vascular cerebral, que as pessoas não têm discernimento em casa, fica adiando, fica muito preocupado com determinados sinais e sintomas, mas negligencia outros sinais e outros sintomas. Quer ver um exemplo? Dengue. Dengue, o quadro de dengue mais grave não é a criança que tem 40 graus de febre, é a criança que tem muita dor abdominal. O leigo tende, por exemplo, a valorizar muito mais 40 graus de febre do que a dor abdominal forte. Então, se ele me liga e está com febre, eu digo, olha, faz isso, tá? Se ele me liga e eu estou com muita dor abdominal e estou com vômito, meu amigo, não dá para eu te medicar em casa, tem que ir agora para o hospital. Você está entendendo? Assim, você tem como ajudar muito com um custo que não é exorbitante. Porque só a secretaria, só a Câmara de Vereadores, segundo eu vi nas rádios, na mídia, devolveu para a prefeitura cerca de 40 milhões de reais esse ano. 40 milhões de reais eu atenderia por ano 10 comunidades iguais à Rocinha. É bom, né? É bom. E você imagina que esses médicos eles ficariam onde? Ficariam em Remoto, uma ficaria remoto, remoto. seria um home office desses Sim, pode falar. não, uma OS, né? Porque não pode Não, contratar, então deveria. não, pode ser até uma universidade. Existe a possibilidade de você. É outra coisa também. O CIGEG tem uma fila que é desumana. Nem sempre, infelizmente, as pessoas que estão lá conseguem. Eles vão seguir uma ordem cronológica, que cá entre nós nem sempre é uma ordem. Não é uma ordem que segue a urgência, não é uma ordem que segue a necessidade daquela enfermidade. Então, uma pessoa que está com uma hérnia inguinal, uma criança com uma hérnia inguinal que pode encarcerar, está na mesma fila de uma outra criança com uma hérnia umbilical, que não vai oferecer nenhum risco para ela, mas está lá na mesma fila. E se bobear, quem tem a hérnia umbilical vai ser operado antes de quem tem a hérnia inguinal. Então, são essas coisas, é esse olhar. E, muitas das enfermidades que estão no CIGEG, em busca de especialistas, eu consigo resolver por telemedicina com especialista. Eu sou professor de infectologia da UFRJ. Chega seguro. No meu ambulatório de doenças infecciosas, 90% ou mais dos pacientes que vinham encaminhados de outras prefeituras, de outros serviços públicos que não tinha infecto-pediatra, se eu tivesse conversado com esse colega médico, ele teria resolvido o problema da criança sem que a criança demandasse tanto tempo esperando o atendimento. Aí o que acontece? Quando eu pego, e aí é o tal do treinamento continuado para esse médico. Se eu faço isso, se esse é um pediatra geral, um médico da família, que ele tem acesso a um professor daquela matéria, naquela universidade, esse médico generalista vai ficar cada vez melhor, cada vez mais experiente, cada vez mais resolutivo, e o serviço terciário vai ficar naqueles casos que realmente eu preciso botar a mão no paciente. Porque, fora isso, o meu pediatra lá na ponta, o meu clínico já, com a minha orientação, já resolveu. Eu falo do infecto, do neuro, do psiquiatra e assim por diante. Né? A gente ainda tem esse atendimento que leva o paciente até o hospital. Muitos atendimentos,
assegura que acima de 80% eu conseguiria resolver conversando com aquele colega que está atendendo. Nem sempre eu vou defender a telemedicina, onde eu, médico, vou orientar você que é leigo. Muitas vezes eu vou orientar a telemedicina, onde eu, médico, oriento o outro colega médico que está em dúvida com 3, 4, 5 pacientes. Não tem neuropediatra em todos os lugares, mas tem neuropediatra nas universidades e bons neuropediatras. Será que eu não posso fazer com que esse pediatra geral, lá da ponta, da clínica da família, ou de algum outro posto de saúde, reúna lá aquelas 3 ou 4 crianças que ele tem dúvida, ele sente na frente do computador e ele entra em contato com hora marcada, porque não é urgência, para tirar a dúvida de qual anticonvulsivante vai fazer, que exame vai pedir. Meu caro, isso é humano, isso é necessário, isso é urgente, isso é factível, tá? E onde é que estão aonde você vê alguém propondo esse tipo de solução? Tem médicos na Câmara dos Vereadores, mas esse tipo de solução não foi observado nem proposto, até onde eu sei. E eu acho que isso acaba combinando junto com outra proposta sua, que é a educação continuada para profissionais de saúde, né? Porque se esse projeto for para frente, você precisa que os profissionais saibam usar tanto a telemedicina como saber a quem buscar. Você tem essa proposta também aqui no seu caderninho. Vou te falar uma coisa, assim, né? Uma das vezes que eu fiquei muito frustrado, e mesmo assim foi por pouco tempo, foi quando eu já, com 30 e tantos anos de formado, com residência, mestrado, doutorado, tendo graduado na UFRJ, que é uma universidade de peso, né? Na avaliação do MEC, foram 5 anos consecutivos que a gente teve avaliação, e a UFRJ ficou em primeiro lugar em 3, em vice no ano perdendo para a Unicamp e em vice no outro ano perdendo para a USP de São Paulo. Então, assim, é uma universidade de peso. Ainda é uma universidade de peso, a maior federal do país. Então, eu, a despeito de estar numa universidade boa, encontrei com um jovem médico e ele falou assim, não, eu acabei a residência e eu agora estou pronto. Do ponto de vista médico, eu estou pronto. Eu falei, meu Deus do céu, eu tenho 30 anos de formado, não me acho pronto. Eu penso, devo ser limitado do ponto de vista de cognição aqui, porque eu sempre estou aprendendo, sempre buscando, eu nunca me julguei pronto, né? E aí eu falei assim, cara, para esse tipo de sujeito, determinadas enfermidades, por mais que aquele sujeito na ponta esteja pronto, eu iria meio que condicionar aquele atendimento a uma conversa com alguém mais experiente. Né? Assim, um paciente que vá para uma UPA e entre numa sala vermelha, eu acho que esse paciente merece ter o caso dele discutido com outro colega, por mais seguro que aquele colega seja. Né? Porque, assim, às vezes tem coisas que ele não viu. A medicina é muito dinâmica. Então, essa questão da educação médica continuada é fundamental. A medicina, ela troca a cada 3, 4, 5 anos, todo o conhecimento de quase que se renova em termos de tratamento, em termos de novos exames, interpretação de novos fatos. Doenças surgem, doenças novas surgem, e nem sempre as doenças novas, nós tivemos um exemplo recente, tem uma literatura robusta que respalde determinada conduta. Cabe o espaço, a opinião, por exemplo, de médicos ou de professores que têm experiência que possam, em cima daquilo, avaliar com bom senso, com experiência, com algum conhecimento e tentar até, por analogia com outras enfermidades, propor uma linha de tratamento. E, às vezes, o médico mais novo não tem essa experiência ou está distante muito tempo da academia e ele não se atualizou, porque o médico ele trabalha muito, ele não é estimulado, não existe uma política de educação permanente, que eu acho que deveria ter. Eu acho que deveria ter, por exemplo, cada médico ele teria que ter pelo menos 24 horas ou 48 horas por semestre de educação permanente. Hoje você tem, mas não é. Eu não estou aqui propondo para que ele tenha 1 hora a mais de trabalho. Estou aqui propondo que a gente adeque esse horário dele com uma educação permanente.
por telemedicina. Hoje é muito fácil você fazer. Tem plataformas, eu já fiz isso. Eu fui coordenador geral de um curso que ajudou o Hospital Souza Aguiar, Carmela Dutra, Fernando Magalhães, o Hospital Jesus, isso no, em 2013, 2014, né? Nós tínhamos alunos de pós-graduação, esses alunos, inclusive, eles eram obrigados, para poder obter o certificado de pós-graduação, lato sensu, no âmbito do Sistema Único de Saúde, eles eram obrigados a apresentar um TCC, um trabalho de conclusão de curso, e esse trabalho de conclusão de curso não era um tema que ele escolhia a bel prazer dele, era um tema que o próprio diretor do hospital ele estava fazendo algumas propostas. Ele dizia assim: poxa, eu tenho aqui muito problema de gravidez em mulheres com crack, eu tenho aqui muito problema de gravidez em adolescentes, eu tenho aqui muitas doenças sexualmente transmissíveis em adolescentes. Eu vou pedir que esses alunos de pós-graduação façam uma revisão da literatura, façam uma proposta para esse problema ser sanado. E, no final das contas, eu tinha lá 20 TCCs, 20 propostas de resolução de problema, com 20 trabalhos supervisionados por nós, professores da UFRJ. Bom para mim, que mantinha a minha produção científica, bom para o aluno que aprendia alguma coisa, aprendia a escrever com a crítica do professor, bom para a instituição pública que tinha uma solução customizada para a realidade daquele hospital. Né? São coisas relativamente simples. Eu não estou aqui inventando a roda, eu estou, na verdade, querendo que a roda que já existe, bote ela para rodar, né, o Quintino? Você que tem uma proposta que é revitalizar e equipar os parques e áreas de lazer. Só que hoje já tem, a prefeitura já tem vários projetos, né? Sim. Assim, não é usada no máximo, mas é bem usada. Pelo menos quando eu passo, né? Eu vou ver, a visão de um leigo, eu passo e vejo, né? Eu não sou jornalista que acha que entende, não. Eu assumo a minha ignorância. Porque como médico você vê e acha que poderia ser melhor? Você está certo. Eu acho que assim, o que acontece é que qual é o custo disso, né? Algumas praças têm supervisores, têm instrutores locais. Eu não sei quantas tem, não tenho essa informação. Então, assim, o ideal seria monitoramento, estimular isso. Por exemplo, eu vejo lá, eu tenho uma conhecida minha de Realengo, eu sou nascida em Realengo, minha mãe mora em Realengo até hoje, e ela é que voluntariamente reúne 30, 35 mulheres, 2 vezes por semana, ela vai lá, reúne na praça e ela coordena aquela turma. Então, assim, isso não é um acesso para todo mundo. A ideia é fazer com que isso seja levado mais a sério. Eu acho que não dá para você ter. Algumas clínicas da família têm lá a estrutura médica, mas nem toda tem uma estrutura de educação física. Deveria ter. O educador físico tem que estar inserido no contexto da saúde. Eu não sei por que ele não está com a frequência que deveria. Da mesma forma que o cirurgião dentista tem que estar no contexto da pessoa internada ou da doença crônica. Né? Eu não vejo uma política, por exemplo, do paciente diabético. Teve lá, no outro dia, uma situação, uma pessoa falou assim, não, até uma prima minha que internou, está no hospital para fazer a cirurgia cardíaca. E a irmã dela, mais velha que ela, queria fazer atividade física, e aí o cara falou, não, não, você não pode, não, você não tem problema. Só quem tem problema. Ou seja, quem é saudável não faz para evitar o problema. Então, assim, ainda falta uma política de promoção de atividade física de forma regular e de forma monitorada. Eu moro hoje no Recreio dos Bandeirantes, tem uma pracinha no bairro chamado a Barra Bonita, que é um subbairro do Recreio dos Bandeirantes. Tem um equipamento que foi revitalizado, está bonitinho, mas eu nunca vi educador físico. Eu vi, sim, mas você vê que é um educador físico contratado por 20, 30 pessoas que contratam o cara para poder ir lá. Não é uma iniciativa da prefeitura. Um ou outro bairro tem, mas eu não sei de verdade, não vou ser leviano, qual é a cobertura. Mas a ideia seria fazer a fiscalização desse tipo de atividade, quanto se gasta e ver se tem como você fazer com que esse recurso seja melhor ainda aplicado. E não
sendo utilizado para a manutenção de alguns cabides, de alguns empregos, que eu não sei o quanto essa pessoa está entregando para a sociedade, já que ele recebe para isso. Eu quero saber quanto ele está entregando. Porque, às vezes, pode ser interessante você fazer determinadas parcerias. Eu tenho muito receio do que eu vou falar, mas, assim, teve alguns, em São Paulo, determinados serviços privados de saúde que tinham horários ociosos. Eles começaram a abrir espaço para atender os pacientes do Sistema Único de Saúde, pagando o valor do Sistema Único de Saúde, dando vazão para aquelas pessoas, não onerando o Estado, não onerando o erário, mas facultando a pessoa a ter um exame feito de uma forma mais rápida, aproveitando a ociosidade de determinados serviços de saúde. Eu fico pensando, será que a gente tem determinados serviços de academias que pudessem fazer convênios e facultar isso? Porque um educador físico que seja, ele custa para a prefeitura, de repente, R$ 4.000. Com R$ 4.000, eu coloco, se bobear, eu boto 100 pessoas dentro de uma academia conveniada, e um educador físico não dá conta de 100 pessoas. Né? Aí tem a questão da falta, da greve de ônibus, do equipamento que quebra. Então, acho que tem que olhar isso com um olhar de parceria, inclusive com as universidades. A UERJ tem educação física, a UFRJ tem educação física. Dá para você fazer essas parcerias com as universidades públicas, e da mesma forma que eu melhorei o atendimento, a capacitação de alguns médicos pós-graduandos, você pode fazer a mesma coisa para educadores físicos também na parte de pós-graduação. É possível também. Também, eu fiquei até com vergonha porque você tem a campanha de consciência e prevenção e eu faço a entrevista fumando um charuto, né? Que é reduzir a sensação do tabagismo. Mas charuto não é cigarro. Mas o que difere, por exemplo, que a Câmara. Eu não vou nem comentar isso. É salada, porque são folhas de tabaco só. Só que assim, a Câmara dessa última legislatura passou a legislação contra os ultraprocessados nas cantinas para agora ensino fundamental. Tem campanhas regulares de estilos para hábitos saudáveis, talvez não são tão grandes. Eu sou um ex-obeso, parei de tomar refrigerante, né? Hoje alimentação. Faço esporte por questão de depressão e tudo, eu não fazia. Mas o que difere a sua proposta do que é feito hoje normalmente pela prefeitura? Não, é intensificar, é fazer com que a gente possa perceber isso. Você não percebe, você vê a população carioca cada vez mais obesa, cada vez se alimentando de uma forma pior, cada vez com menos acesso a alimentos de qualidade. Acho que até orientar isso. As pessoas jogam fora determinados alimentos ou parte do alimento que as pessoas sabem que pode consumir. Eu acho que tem que fazer a orientação. Se a pessoa quiser continuar sedentária, quiser continuar tomando açúcar ao extremo, desculpa, o problema é dela. Ela foi orientada, ela foi educada. O fato hoje é que as pessoas não são orientadas como deveria. E a educação de uma população, o Quintino, não se faz de uma hora para outra. Se faz com sequência e frequência e muita estratégia de marketing mesmo, para você fazer com que as pessoas aprendam. Eu tenho um canal no YouTube onde eu falo o tempo todo da medicina do estilo de vida. O tempo todo eu trago uma novidade. O tempo todo eu aprendo com determinadas coisas, porque eu levo e estudo. Então, meu Deus do céu, se eu estou preparando temas, que são temas de extrema relevância, e eu até hoje, 40 anos de formado, eu aprendo, que, né, dirá um leigo que não tem essa formação. Então, o que eu queria é tirar essa pessoa da ignorância que ela está da informação. Se ela quer continuar tendo hábitos ruins, o problema é dela. Mas ela tem o direito de ter acesso a essa educação, a essa informação. Eu acho, eu não tenho visto, quando você pensa nos pilares da medicina do estilo de vida, você não vê
as pessoas colocando em prática. Não sabe fazer uma higiene oral, não passa fio dental, não usa raspador de língua, não usa um produto colutório para fazer a higiene oral. Isso na saúde oral. A pessoa não sabe qual é a melhor escova de dente para ela utilizar, né? A pessoa não sabe o que é uma atividade física, como é que ela deixa de ser sedentária, o que o sedentarismo causa em termos de enfermidade crônica, ela não sabe. Agora, ela vai saber. Assim, eu estou te falando assim, porque, de novo, eu tenho. é, eu sei o quanto eu não sabia, e o quanto eu não exercitava, e quanto eu não praticava determinadas coisas, que a faculdade não me ensinou. E não vai ensinar, porque a faculdade de medicina, seja ela a faculdade que for, ela está muito enviesada com um lance que eles chamam de medicina flexeriana, que é uma medicina moderna que foi influenciada de uma forma muito grande pela indústria farmacêutica, onde a medicina natural, a medicina, os alimentos, aquela medicina hipocrática foi colocada de lado, como sendo um charlatanismo, né? Hoje as pessoas falam, não, chazinho, isso aí não funciona. E tem um monte de chá terapêutico, tem um monte de fitoterápico excelente, tem um monte de fitoterápico que age muito bem contra a dengue, por exemplo. Eu mesmo tenho pesquisa nessa área de pesquisas in vitro em cultivo celular, que foi feito na UFRJ. Trabalho que nós fizemos lá, o professor David Ferreira, que hoje está nos Estados Unidos, que a gente fez um cultivo celular, colocou vírus da dengue, vírus da febre amarela, em cultivos distintos, e tratou isso com fitoterápico. Não posso falar qual é o fitoterápico, porque a gente está ainda em fase de algumas avaliações, e inibiu 100% da replicação do vírus da dengue, 100% da replicação do vírus da febre amarela. Mas por que isso não dá ibope, não dá notícia? Porque, desculpa, se você começar a utilizar o chá em detrimento daquela medicação, corre o risco de você não tomar mais a medicação e a indústria farmacêutica vai ficar ressentida disso. Aí você passa pela questão da cannabis medicinal, que vem atravessando vários entraves muito preconceituosos em relação à cannabis medicinal. Por quê? Um paciente com fibromialgia, ele tem tomar analgésico, ele é ansioso, vai tomar ansiolítico, ele se deprime, vai tomar um antidepressivo, eu vou tomar um remédio para dormir. Esse é o usuário de droga lista que a indústria ama, porque ele vai tomar essa medicação para o resto da vida. Ninguém fala, dizendo, pô, cara, faz atividade física. Vê, de repente, esse cannabis medicinal aqui que vai custar para você 500, 600 reais por 6 meses, por 7 meses, por um ano, dependendo da dose que você vai tomar. Aí, aquele tratamento que você gasta 150, 200, 300 reais por mês, você passa a gastar 50 reais por mês. Isso não é bom para a indústria farmacêutica, meu caro. E a gente está o tempo todo sendo formatado, forjado por isso. Os congressos de medicina são patrocinados pela indústria farmacêutica. E então a gente tem que esses temas que são temas de extrema importância para a saúde pública deveria ser patrocinado, deveria ser apoiado pelos laboratórios públicos, deveria ser apoiado pelas secretarias municipais de saúde, onde, para mim, me interessa a promoção de saúde, não me interessa a promoção de doença. Hoje, o Brasil gasta 80% do recurso que vai para o Ministério da Saúde para tentar remediar enfermidades, e 20% entra na compra de camisinha, na compra de vacina, no estímulo ao leite materno, na prevenção de dengue, prevenção nas coxas, né? Porque você não vê a prevenção como deveria. Então, assim, eu tenho muita crítica ao sistema de saúde que a gente tem no âmbito nacional. E me pego no Rio de Janeiro, porque o Rio de Janeiro é uma cidade maravilhosa, é uma cidade que tem muitos equipamentos públicos. Você vê quantos hospitais federais nós temos aqui? Nenhuma outra capital tem a quantidade de hospital que a gente tem aqui. Nenhuma outra capital. A gente herdou os hospitais Andaraí, Cardoso Fontes, Bom Sucesso, Servidores do Estado, Lagoa, Ipanema. Instituto de Cardiologia, né? O INCA, o INTO, só para falar dos federais. Tem a Fundação, a Fiocruz tem hospital de doenças infecciosas, fora os hospitais do Estado, fora os hospitais municipais. É muito equipamento para estar do jeito que a gente está aqui, meu caro. Não justifica. Há um investimento alto num resultado que deixa a desejar. Não estou falando mal do secretário municipal atual, eu gosto muito dele, acho que ele fez e faz muita coisa.
não está no mesmo partido que eu, mas tem um respeito grande por ele, mas eu acho que podemos fazer mais, fazer melhor. Falando em cannabis medicinal, outro tema seu é o tratamento de crianças com transtorno do espectro autista. Eu queria até ir um pouquinho além, porque eu falo muito da questão da criança já estar com transtorno, mas não de tentar descobrir se ela tem o transtorno, inclusive no adulto, né? Eu comentei antes, mudei de terapeuta e ela vai pedir, pedir o exame para tentar descobrir se eu tô no espectro para mudar a minha medicação. Hoje eu tomo. Eu sou o usuário das drogas lícitas, né? Eu tomo vários pelos a série de distúrbios que se tem, e ela pediu o exame até para evitar que eu tome esse remédio. E hoje não me parece. O tema do transtorno do espectro autista, apesar de ser um transtorno que se tem, conhece há muito tempo, ele começou a ficar mais em voga, né, a se trazer o tema muito recentemente. Mas Sim. só que normalmente acho que se esquece isso, de tentar descobrir, ter um trabalho para ver se aquela criança na escola ela só não está atrasada por uma questão de, de não estar estudando, mas sim de estar no transtorno. É, tem as propostas já com quem está descoberto, mas não falta algo de tentar descobrir se a criança é neurodivergente. A ideia é você trabalhar na medicina preventiva, detectar precocemente não só uma alteração de pele, uma alteração visual. Lembra que eu te falei da criança míope, da criança com problema auditivo, da criança com problema neurológico, da criança com problema psiquiátrico. Quer dizer, a ideia é justamente você ter essa triagem, ter essa avaliação. Se eu sei que o espectro autista vem a incidência, eu não sei qual é a incidência atual, mas é muito maior do que era 10 anos atrás. Se eu sei que a incidência de criança com espectro autista seria de 10%, veja bem, não estou dizendo isso, estou aventando essa possibilidade. E eu tenho uma escola que tem 100 crianças, eu vou querer descobrir os 10 que têm espectro autista, porque estatisticamente tem 10 crianças ali. Tem lá 3 a 10 crianças hipertensas, tem lá umas 6 crianças diabéticas ou pré-diabéticas, tem 10 crianças com problema renal, e assim vai. A ideia é detectar todo e qualquer problema, né? Porque se você considerar que a OMS, né, diz que saúde é bem-estar físico, social, mental e espiritual, eu quero promover saúde nos 4 quesitos. Não vou me meter na questão espiritual, que não diz respeito a mim, mas se as pessoas quiserem se estimular para a questão religiosa, eu acho legal, ajuda muito, a fé ajuda muito, mas eu vou focar na questão da saúde mental, né, e do bem-estar que gera em torno disso. Bem-estar físico, social, mental, espiritual. E ouso criticar a OMS, que também saúde é bem-estar físico, social, mental, espiritual e ambiental, onde até o próprio ambiente da escola tem que ser levado em consideração. Essa escola tem os banheiros higienizados, as crianças são estimuladas a lavar as mãos, tem papel toalha que elas possam enxugar as mãos depois que fazem suas necessidades. A cadeira é uma cadeira ergométrica, existe alguma política de alongamento, de coisas que essa criança tenha menos lesão de esforço repetitivo? Não existe isso, não existe isso. Assim, tudo isso é óbvio que eu estou falando. Só que, ainda que seja óbvio e que seja factível, não tem ninguém fazendo. Então, você abrir, né, pegar uma lupa, entre aspas, e sair buscando as crianças com espectro autista, é ótimo. A escola não está preparada para os extremos, não está preparada para pegar a criança que tem déficit cognitivo, nem pegar a criança que superdotada. Todo mundo, só a média é mais ou menos acompanhada nas escolas privadas e públicas, viu? Não é só a escola pública, não. Eu ia entrar nesse tema, porque na escola particular também não. Quando eu escuto, no meu prédio tem uma criança, agora já é adolescente, no espectro, esqueci o nome, né? O monitor que leva e pega e fica ali com ela, que o nível dele até alto, assim. É, você como médico e tratando esse tema, é, o município ele conseguiria, não vou dizer solucionar, que nunca vai solucionar, né? Se você não estiver procurando melhorar, para que existe? Mas
você consegue enxergar uma forma de tentar tornar a vida dessa família que tem uma criança espectro, especialmente as mais carentes, né? Porque a mais carente acha que é muito mais difícil até entender a situação. É, consegue chegar uma forma da família, do município ajudar tanto a família, ajudar a criança, ajudar a escola, ajudar todo esse universo que eles vivem? Em geral, as enfermidades, elas, quando são identificadas de uma forma mais precoce, tem uma abordagem mais precoce, com fonoaudióloga, com psicólogo, com psiquiatra, com medicamentos, a tendência é que o resultado seja melhor. Então, se você hoje fala que tem uma explosão de autismo, provavelmente a gente vai mal comparando, né? Mal comparando mesmo, você vai entender assim. Quando teve a época da Covid-19, em que eu propus o tratamento imediato, isso em Volta Redonda, e Volta Redonda começou a estimular as pessoas a buscar atendimento médico tão logo adoecesse e não ficasse em casa esperando piorar. O que aconteceu em Volta Redonda? Aumentou em 70% as notificações, explodiu o número de casos, porém, a intervenção imediata fez com que houvesse uma redução de 70% das internações. Então, quando você estimular e buscar, você vai achar e vai ter uma explosão de notificação de crianças com espectro autista, porém, muito provavelmente, a tendência a médio e longo prazo é ter crianças com uma gravidade menor, por conta da intervenção terapêutica mais imediata. Então, assim, existe. Tem gente que diz assim, que é até um absurdo desumano no meu entendimento, diz assim, por que você vai descobrir? Você não vai oferecer nada? Desculpa. Eu tenho que descobrir, a família tem que ser identificada, e se eu, poder público, não tiver condições, e tem que ter condições, porque o que não falta é recurso. As pessoas roubam pra caramba, desviam o tempo todo. Então tem que ter recurso. Você tem aí, cada deputado federal tem 45 milhões de reais por ano, isso de emenda individual. Quantas crianças não poder, né? Quantas crianças não poder tratar? Quantas parcerias você não poderia fazer com as instituições públicas? Eu não estou querendo botar dinheiro público no setor privado, não. Eu estou querendo fazer parceria pública-pública. Existe essa possibilidade. Existem horários ociosos nas universidades. Existem pessoas interessadas em capacitar outras pessoas. Existem pessoas querendo fazer teste de mestrado, doutorado nessa área que tem, essas pessoas vão ter capacidade de atendimento com a supervisão de um professor. Então, eu, como professor, eu, como médico, atendo 10 crianças numa tarde. Eu, como professor, supervisiono 3, cada um atendendo 10. Atendo 30. Aumenta a minha capacidade de atendimento sem perder a qualidade. Então, assim, o que tem que ter é criatividade. Não tentar fazer mais do mesmo buscando resultado. Acho que vai ter resultado diferente. Esquece. É que as pessoas não têm criatividade, boa vontade, e aí diz que não tem recurso. Para mim, tem recurso. Não tem a boa vontade política, muitas vezes, e conhecimento técnico para fazer com que determinadas ações sejam colocadas em prática, minimizando esse sofrimento dessas famílias. Tem que ter. A gente tá chegando a uma hora, né, que é o tema que a gente tenta manter. Eu quero concluir porque com uma proposta é diminuir o estigma no espectro autista. Tem melhorado, é verdade. Hoje não se tem aquela visão que existe naquele filme Rain Man, né? Que o autista ficava um momento repetitivo. Você sabe que se tem o transtorno tem vários espectros. Mas assim, eu não vejo campanha tirando no mês do autista e bota aquele É, lacinho colorido. Como você imagina um trabalho para tentar diminuir o estigma, né? Até para que a mãe saiba, olha, eu acho que meu filho possa estar no espectro. acho que a gente tem vários exemplos de pessoas que, assim, artistas, ou que se dizem, ou que foram identificados como espectro autista, isso vai ajudar as pessoas perceberem que não é algo que você tenha que lamentar, você tem que compreender e tem que cuidar e acompanhar. E o ideal é que você comece identificando, fazer com que essas pessoas sejam produtivas do ponto de vista econômico, e a tendência vai se diminuir. Agora, para você derrubar esses estigmas, passa por educação,
frequência e sequência. Não é falar uma vez por mês, é falar sempre. Eu bati muito quando as pessoas diziam assim: está chegando o verão, hoje é o dia D de combate à dengue. Eu dizia: é D de década. Ou eu oriento uma população por uma década, ou eu vou a cada verão contabilizar dor, sofrimento e morte por dengue. Porque ninguém educa ninguém. Você é pai, Quintino? Não, sou pai de duas salsichas. Oi? De duas dashes, duas salsichinhas. Ah, tá. Então, o que As acontece? pet. Você tá, não querendo comparar cachorro com gente, mas você vê o seguinte: você tem que repetir. Eu fui pai, né? Eu sou pai, mas você repete, não faz isso, não faz aquilo. Olha quantas vezes você tem que repetir. Você, como professor, como educador, até mesmo o padre ou o pastor, você já foi alguma vez numa missa, ou foi alguma vez num centro de macumba, ou foi alguma vez numa igreja evangélica? Não, cara, os sermões, eles se repetem. Porque tem gente que precisa ouvir aquilo 10 vezes para poder incorporar e botar no DNA da pessoa. Então, a educação se faz uma palavra, se faz com sequência e frequência. Quero mudar o comportamento das pessoas, quero acabar com esse estigma, eu tenho que orientar, explicar a questão do racismo, a questão da discriminação, das opções sexuais de cada um. Olha quanto tempo levou, e ainda tem essas questões. Então, hoje você vê lá os argentinos fazendo gestos de macaco para a seleção francesa, porque tinha negros, tinha afrodescendentes. Até hoje existe isso. Países como a Argentina, né? Países como alguns países europeus. Então, tem que fazer sequência, não desanimar. Não dá. Vamos malhando, a gente vai insistir. Né? Não dá para esmorecer. Está cansado, meu irmão? Senta e descansa, não dá para desistir, né? Quero agradecer muito a você, doutor Edmilson Migovski, desejar boa sorte nessa pré-candidatura, que o partido te confirme como candidato. Lembrar que o Diário do Rio está fazendo essa série de entrevistas com candidatos de vários partidos e de várias correntes ideológicas. Para quê? Para que você que assiste, que seja um influencer político, fale: olha, o tema de educação não me interessa, mas tem esse candidato aqui que pode te interessar. Ah, você prefere o tema ambiental? E diferença, porque são 52 candidatos por partido ou federação. Então, são mais de 1.000 candidatos. Se você acha que nenhum desses candidatos te interessa, o problema é com você. Porque você tem produto na mesa ali para você escolher aí. E a gente, o Diário do Rio, está tentando apresentar um pouquinho, né, desses produtos. A gente vai tentar ter já mais de 50 candidatos, né? Quando a gente acabar a entrevista, já vai ser candidato, que vai ser lá perto da eleição. Para ajudar, porque a eleição para vereador é muito importante, é deixada de lado, se vota muito porque asfaltou, por causa disso. E não, você tem temas como o Dr. Migovski trouxe, e que eu não conhecia. Eu estou gostando dessas entrevistas, porque a gente aprende muita coisa. Bom. Muita coisa. E então, agradecer você e pedir para quem assiste curtir, comentar, compartilhar, seja no YouTube, seja nos podcasts. E lembrar que vamos ter mais e mais e mais. Vou estar cansado, mas vou sentar e descansar. Obrigado, doutor. Um abraço para você, obrigado, felicidade. Fique aqui, fique bem, fique com a gente, nosso tema do nosso canal. Espero que você tenha gostado e tenha curtido aí. E, até a próxima, colocar, gente. Colocar em prática bem esse estilo de vida que é fundamental para quem quer realmente promover saúde, tá bom? Eu perdi 60 quilos, melhorou a qualidade de vida. Muito, tenho certeza disso. Continue Obrigado, assim. gente. Um abraço, Tchau, tchau. Obrigado. Tchau, tchau.